E aí, gente, tudo bem? Vim aqui para terminar um assunto com vocês que é sobre produtividade. A gente recentemente abriu uma enquete no Instagram para perguntar como que tem sido a semana de vocês. Totalmente produtiva ou se vocês sentem que estão correndo atrás do rabo. E o resultado deu que mais 78% das pessoas estão se sentindo improdutivas. E isso não é nada bom, né, gente? Quando você se sente improdutiva, quer dizer que você tá o quê? Vive na correria, você tá super estressado e se sentindo o quê? Insuficiente. Essa sensação de improdutividade, ela é muito ruim, porque termina o dia e você sente que você não conseguiu fazer nada de importante. Tudo aquilo que você tinha que fazer no dia, ele acaba sobrando grande parte para o próximo dia, não é verdade? Então, para terminar aí essa semana de conteúdo que eu trouxe para vocês, eu vou fechar com um vídeo onde eu escolhi aqui 5 coisas, 5 itens que atrapalham a sua produtividade e mais 5 itens que vão te ajudar a ser mais produtivo. Tá ok? Então, pega papel, pega caneta, porque vai ter bastante coisa aqui para você anotar. Vamos lá. Primeira coisa que eu trouxe que atrapalha a sua produtividade, o primeiro item aqui é algo que vai fazer com que vocês fiquem reflexivos. Muitas pessoas se gabam, nós mulheres principalmente, a gente enche, né, a boca para poder falar que nós somos multitarefas. Nós conseguimos fazer várias coisas ao mesmo tempo. E aí é onde está uma armadilha da produtividade. Ser multitarefas, fazer várias coisas ao mesmo tempo, não quer dizer realizar várias coisas. Não quer dizer que você fez várias coisas e concluiu aquilo que você estava fazendo. Porque geralmente, quem faz tudo não faz nada. E o seu cérebro, ele começa a alternar o foco dele em várias atividades. Então ele termina de dar foco em um e aí ele vai para outra. E quando ele está engrenando naquela atividade, aí você vai e muda e vai para outra atividade e ali ele começa, ele não tem 100% da produtividade que ele poderia ter. Então, essa questão aí de ser multitarefas, muito cuidado com isso. Ah, é legal, Gi, porque a gente consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo, o tempo rende. Às vezes isso é uma armadilha que te dá a impressão de que você está sendo produtivo. Lembrando sempre que estar ocupado não quer dizer ser produtivo, tá? Ser produtivo, pensa só, você vai descobrir que você está sendo produtivo quando começar a te sobrar tempo no final do dia para você cuidar de outras coisas, tá ok? Ser produtivo é sobrar tempo. Então, multitarefa, começar coisas que não termina, fazer tudo e não faz nada, esqueça isso que está atrapalhando a sua produtividade, ok? Segundo item, apagar incêndio. O que é isso, Gi? Deixar tudo para a última hora. A gente vive nessa adrenalina, né? Parece um bombeiro o dia inteiro apagando incêndio. Quer dizer, a gente vai protelando coisas que a gente não gosta muito de fazer. Por quê? Porque a gente já sabe que aquelas coisas que a gente ocupa o nosso tempo, né, nosso primeiro momento do tempo, a gente ocupa com aquelas coisas que são mais agradáveis, aquelas coisas que a gente mais gosta, aquelas coisas que nos dão mais prazer. E olha lá, nós, seres humanos, nós temos uma propensão a buscar prazer imediato. Então, aquela coisa que não vai te dar um prazer agora, não vai te dar um prazer imediato, ou seja, algo que você vai ter um resultado lá na frente, o que a gente costuma fazer? A gente vai deixando para depois. E aí é onde a gente acaba apagando incêndio. Por quê? Porque o depois a gente vai lembrar quando já tá na beira do prazo, quando já tá estourando. É que nem na época de escola, na época da faculdade, que a gente tem que estudar para uma prova. E aí a gente vai deixando para depois e a prova quando vê já é amanhã. Aí você passa a madrugada inteira estudando. Chega no outro dia, mal consegue acordar para poder fazer a prova. Isso é ser produtivo? Não. Então, entender que você tem várias tarefas durante o dia e que dessas várias tarefas, algumas você são prazerosas, outras nem tanto. Isso é maturidade. É saber que as coisas que não são legais, você também tem que fazer, tá? Se você não entendeu isso ainda, é porque você
não chegou nessa maturidade, tá? Então, busque entender. E uma dica, faça aquelas coisas que são mais difíceis, aquelas coisas que são mais chatas, faça primeiro, porque assim você se livra rapidamente dela e você parte para as outras atividades que te dão mais prazer e que você encontra o flow, tá? Terceiro item que atrapalha a sua produtividade, o famoso não conseguir dizer não. É isso mesmo. Se você tem essa dificuldade, te convido a buscar alguns posts atrás. Tem um vídeo bem bacana no IGTV que eu deixei gravado, dando algumas dicas de como você conseguir a falar não para as pessoas. E geralmente, eu não conseguir falar não, ele tá ligado à minha necessidade de aprovação. Eu preciso que a outra pessoa goste de mim. Eu preciso sentir que eu estou sendo querido e aprovado. E isso faz com que eu fique refém da outra pessoa, eu diga não para mim e fale sim para as atividades, para as tarefas que os outros me apresentam. Então, volta lá nesse vídeo, procura lá no IGTV, aprenda a dizer não e não seja mais refém desse item que atrapalha muito a sua produtividade aí no dia a dia, tá ok? Vamos lá para o quarto item, rede social. Eu também falei sobre isso, sobre aquelas notificações, sobre o quanto tempo a gente perde, e aí é tempo perdido mesmo, tá, gente? Porque a maioria das vezes a gente vai para uma mensagem, a gente vê o celular vibrando, você tá focado numa tarefa, e quando você vê aquela luzinha acendendo, você vê aquele celular vibrando, o que você faz? Você para o que você está fazendo e vai lá ver. Nosso cérebro funciona assim, ele gosta de novidade, ele quer saber o que está acontecendo. Então, você vai lá e para ver uma mensagem do WhatsApp que chegou, alguém que curtiu tua foto. Só que o problema é que você lê a mensagem, você vê a notificação e você já quer responder. Você acaba de responder, aí já aparece uma outra notificação e ali você vai, né? Aquele famoso arrasta para cima, e quando você vê, já passou 20, 30, 60 minutos do seu dia e você acabou perdendo o foco da sua tarefa. E eu tô falando de rede social, mas isso cabe também para outras coisas, como por exemplo, assistir TV. E é gostoso, né, gente? Quando a gente fica lá passando stories por stories, ou tá assistindo uma novela, ou um programa, né, de humor, enfim, isso é gostoso. Mas é algo que você não vê o tempo passar. Quando você se dá conta, já passou muito tempo e você perdeu esse tempo que é precioso para estar realizando aquilo que realmente era importante. Então, comece a desligar as notificações, é uma dica, né? Mas também a monitorar o tempo que você fica nas redes sociais. Hoje existem alguns aplicativos que você já consegue fazer isso. O próprio Instagram, ele monitora, né, o tempo que você passa. Então, começa a olhar para isso e põe um limitador para você mesmo. E vamos lá para o quinto e último item que te atrapalha, que é ser centralizador. Ou seja, aquele famoso acumulador de atividades. Simplesmente por quê? Porque ele não consegue delegar. Ele centraliza tudo para si, ele quer controlar, né, todas as coisas, então ele acha que o outro não vai conseguir fazer tão bem quanto ele. Então ele tem uma dificuldade muito grande de delegar. E às vezes são coisas simples que você poderia delegar para outra pessoa fazer, e muitas vezes você está ali realizando tarefas muito operacionais que fazem com que você desvie o foco de tarefas que realmente vão ser mais produtivas. Então, não seja centralizador, não seja perfeccionista, vença esse bloqueio e delegue. Delegue, porque isso vai te ajudar bastante, ok? Anotou aí 5 itens que atrapalham a sua produtividade? Bora lá! Vamos anotar agora 5 itens que vão te ajudar a ser mais produtivo. Pensa, você vai deixar de fazer 5 coisas e já vai automaticamente substituir por mais 5 ações que vão te ajudar a ser mais produtivo, ok? Bora anotar! O primeiro item que eu coloquei aqui é ter uma rotina. E o que é ter uma rotina? Muitas pessoas, enquanto eu estou ministrando minhas sessões de coach, eu peço para as pessoas anotarem, fazer uma rotina semanal, né? E ali elas anotam tudo que elas têm que fazer para criar a rotina. E quando eu vou olhar na anotação, tem só trabalho.
tem só tarefas ligadas se eu tô falando com alguma dona de casa, né, a rotina da casa, se eu tô falando com um profissional, a rotina do trabalho. E quando eu falo de ter uma rotina, é você ter um equilíbrio, você incluir na sua rotina, deixar ele equilibrado com os 11 pilares da sua vida. Ou seja, você precisa incluir na sua rotina não só as tarefas de casa, não só as tarefas do trabalho, mas uma rotina espiritual, uma rotina de cuidado pessoal, né? De cuidado da sua saúde, uma rotina onde você consiga ter um prazer, um lazer, uma rotina onde você consiga ter um momento para você estudar. E isso daí é o equilíbrio, é você elencar ali coisas que você vai fazer durante o dia, durante a semana, durante aquele mês, que vai te dar esse equilíbrio entre os 11 pilares da sua vida. Tá? Se você precisar de ajuda, faz um comentário aí que depois eu coloco um post específico ou te mando um exercício específico para você fazer a respeito disso, tá? Mas ter rotina quer dizer ter o equilíbrio dos 11 pilares da sua vida, tá? Segundo item que vai te ajudar a ser mais produtivo é questione o porquê. Sempre faça essa pergunta: por que eu estou fazendo essa atividade? Por que eu estou lendo esse livro? A gente está num momento, né, onde existem várias indicações de livros, de curso, de filmes, e a gente quer sair fazendo tudo, né? E aí há um grande perigo nisso, porque você sabe exatamente qual é a sua meta, você sabe exatamente aonde você quer chegar, aonde você tá e aonde você quer chegar. Então essa pergunta, ela é muito importante. Esse livro que eu vou ler, ele vai me ajudar a alcançar o meu estado desejado? Ele é congruente com aquilo que eu estou buscando? Esse filme, essa tarefa que eu vou realizar, esse curso que eu vou fazer, ele me ajuda, ele vai me dar condições de eu chegar ao estado desejado? Então, pergunte sempre o porquê eu estou fazendo essa tarefa, por que eu estou realizando essa atividade. Se ele estiver congruente, ok. Se você vê que ele não está te levando para o lugar onde você quer chegar, já elimina da sua rotina, ok? Vamos lá para o terceiro item, que é você antecipar o teu dia, ou seja, você ter uma agenda onde você consiga anotar na noite anterior como que vai ser o dia seguinte. Gi, eu não gosto de agenda, eu não tenho agenda. Esquece isso. Uma pessoa de sucesso precisa ter uma agenda, ok? Então, busque comprar uma agenda, pega um caderno, pega um bloco de anotação e comece a realizar ali a sua rotina diária, a sua agenda. E faça isso na noite anterior, porque assim o seu cérebro ele vai entender que quando ele acordar, ele já tem algo para fazer. E assim você vai conseguir ser mais focado e ter mais produtividade durante aquele dia. Sem falar que se você não tem uma agenda, você acaba fazendo parte do quê? Da agenda do outro. Já parou para pensar naquele momento que vem alguém e fala assim: e aí, você tem uma agenda para mim? Vamos marcar uma reunião? E aí você fala: bom, enquanto isso ele falou: bom, eu tenho um horário vago às 2 da tarde. E se você não tem uma agenda, você nem sabe que você vai fazer às 2 horas da tarde, pronto, você já fez parte da agenda dele. Então, hoje, se alguém vier te perguntar, você tem um horário vago? Você consegue ter, me dar 15 minutos? E aí você vai falar assim: peraí, que eu vou olhar na minha agenda. E assim você vai conseguir organizar o seu dia muito melhor. Então, quarta dica, anote tudo que você tem que fazer no dia anterior, ok? Agora que a gente vai para a quarta. Quarta dica, você vai anotar nessa sua agenda 5 coisas importantes que você precisa realizar naquele dia, ok? Quando você estiver fazendo a sua agenda, tem várias atividades e você vai identificar quais são as 5 atividades que você precisa realizar naquele dia. Ou seja, atividades que vão te dar a sensação de que você realizou algo importante.
Coisas que você não pode mais procrastinar, que você não pode mais protelar, que você precisa realizar naquele dia. Assim, você vai ter uma sensação de gratidão no final do dia. Sabe aquela sensação boa de que você fez algo que te trouxe uma satisfação? É disso que eu tô dizendo. Você vai elencar 5 coisas que são muito importantes de todas as suas tarefas para você não procrastinar, não deixar para o outro dia, ok? E aí, a quinta e última coisa é você realizar tarefas em bloco. O que é isso? É você deixar para um dia só todas aquelas atividades que têm a ver com a outra. Ou seja, a gente vive em reuniões, né? Se for deixar todos os dias, o dia inteiro, a gente tem 2, 3 reuniões, né? Então, às vezes você sai de uma reunião, aí você vai fazer um relatório. Você termina o relatório, tem outra reunião. Aí termina aquela reunião, aí você vai trabalhar numa planilha. Aí você volta para a reunião, ou seja, tenta marcar durante a semana, segunda e quarta, terça e quinta, 2, 3 dias a semana, onde você vai conseguir concentrar todas as reuniões naquele dia. Vai ser o dia da reunião. E aí você pega os outros dias para você, bom, esse daqui vai ser meio período só de estudos, onde eu vou estudar, onde eu vou desenvolver o relatório, enfim. Esse outro período vai ser esse outro período que eu vou conseguir ligar para minha família. Enfim, você que tá em casa, que é dona de casa, já parou para pensar? Você para arrumar o guarda-roupa, aí você termina de arrumar, você fala, bom, tem que fazer compra. Aí você sai para fazer compra, quando você chega, aí você vai guardar a compra, fala, poxa, tem que organizar o armário. E aí você para organizar o armário. Aí você descobre que tem que limpar a geladeira. Então faz o seguinte, deixa dias da semana, dia da organização dos guarda-roupas, das prateleiras, dia da faxina dos banheiros, dia onde eu vou limpar os eletrodomésticos. Então separa dias em blocos para que você concentre as tarefas e você vai ter mais produtividade. Tarefas que têm congruência uma com a outra, tarefas que são parecidas para você conseguir ter mais produtividade. Ok? São esses 10 itens que eu gostaria de trazer para vocês hoje. Então, 5 atividades que você tem que parar de fazer e mais 5 que você precisa começar a fazer. Então, bora ser mais produtivo e parar de correr atrás do rabo. Se você gostou, não deixe de fazer o seu comentário aí, de compartilhar com alguém que também precisa ser mais produtivo e salve esse vídeo para você ver depois. Com certeza isso vai fazer com que esse vídeo chegue para outras pessoas que também precisam ouvir essas dicas, esses itens e ser mais produtivo.